Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Isabela e hoje vamos discutir como os eletrodomésticos consomem energia. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente viu no módulo passado como que a energia é distribuída nas nossas casas, o que que é energia, o que que essa passagem de elétrons ocasiona, né? Enfim, todo o funcionamento de circuitos elétricos, e a gente viu mais ou menos até a parte de aterramento, né? Que uma casa precisa ser aterrada para que o excesso de energia elétrica se dissipe e não gere uma sobrecarga no sistema, né? Então, a eletricidade ela faz funcionar inúmeros utensílios que estão ao nosso dispor, que são os eletrodomésticos, correto? Entretanto, alguns equipamentos eles vão consumir mais ou menos energia. Então, assim, eu acho que com certeza os familiares ou os pais, as mães de vocês já devem ter falado em algum momento fulano, não demora tanto no chuveiro, eu não sou sócio da Light, não demora tanto tempo tomando banho, não sei o quê. Então, gente, por quê? Tudo tem uma justificativa, né? E a gente vai falar melhor disso. Então, por que que alguns aparelhos acabam consumindo mais energia do que outros? Então, por que que o chuveiro elétrico, assim, é o grande vilão, né? Enfim, assim como o ar-condicionado, né? Porque a gente sabe que ar-condicionado a gente não liga todo dia, né? Porque senão a conta vai vir como? Astronômica. Então, a gente vai entender melhor esse processo dessa cobrança, né? Da nossa energia elétrica. Então, vamos lá. É, Isso acontece, pessoal, por causa de uma coisa chamada de potência elétrica, tá? Essas diferenças de cobrança acontecem por causa de potência. Então, vamos pensar da seguinte maneira. É, um rádio, vamos supor, um rádio de escutar música, não tem a mesma potência elétrica que, por exemplo, um ferro de passar roupa, ok? O ferro de passar roupa, então, ele consome muito mais energia do que um rádio, tá? Isso está relacionado, na verdade, né, com o tipo de função que ele exerce. Então, um rádio, ele simplesmente vai estar conectado à energia e vai produzir música, ou vai produzir uma estação que está conectado. Mas o ferro, ele vai fazer uma conversão energética. A gente falou sobre os tipos de energia, lembra? Então, nesse caso, vai ser o tipo de conversão que a gente chama de energia térmica. Então, o ferro de passar roupa, ele transforma a energia elétrica em energia térmica, beleza? Então, esse processo acaba gerando um gasto, um consumo muito maior do que outros eletrodomésticos que a gente conhece, ok? Então, vamos adiante. Só um momentinho. Já que falamos de potência, né, começamos a falar sobre potência elétrica, o que seria a potência? A potência é definida como a rapidez que um trabalho é realizado, tá? Ou seja, é a medida de trabalho realizado por uma unidade de tempo. O que vai ser o trabalho, galera? Vai ser, no caso, como a gente está falando sobre energia, sobre elétrons, sobre corpos eletrizados, esse vai ser o trabalho, vai ser esse movimento dessas cargas ao longo do meu eletrodoméstico ou de todo o meu sistema de eletrônicos e elétrica que a gente tem em casa, tá? Então, a unidade de potência no sistema internacional, que é aquele SI que a gente viu, ela é medida em watt, ou watts, enfim, como você quiser pronunciar, tá? Então, no caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Então, aquilo que eu falei para vocês, gente, olha, equipamentos que consomem mais energia, isso significa que você tem maior transformação, né, de um tipo de energia em outro, ou seja, você demanda mais carga para fazer, para entregar o que esse eletrônico ou esse material está te propondo, tá? Parece uma coisa assim, meio que dá vida a um determinado equipamento ou aparelho, mas não, é exatamente isso, entendeu? É a quantidade de energia para, por exemplo, transformar a minha energia elétrica do ferro de passar roupa ou da chapinha ou do babyliss, o que for, para esquentar aquilo ali, ou seja, a minha conversão de energia elétrica em energia térmica, tá? Enfim, então, por exemplo, se uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules ou joule de energia elétrica em energia térmica, ela terá uma potência elétrica de 100 watts. Então, pessoal, a gente pode fazer uma relação aqui, tá no outro slide, de que 1 watt ele vai ser igual
a 1 joule, tá? Ou seja, 100 watts eu vou ter 100 joules, tá? Joules vai ser uma medida de trabalho, tá? Trabalho vai ser, enfim, aquela questão relacionada à transformação, ao potencial de movimento e tudo mais, a movimentação dessas cargas. Então, trabalho vai ser a mesma coisa que watts, que vai ser potência elétrica, ok? Então, potência elétrica de um objeto, tá? Pode ser de uma lâmpada, de uma prancha de cabelo, um notebook, que for, vai ser a mesma coisa que joules, tá? Enfim, eu queria procurar meu carregador, que eu sempre uso ele como exemplo, né? Mas não está aqui acessível para mostrar para vocês. Enfim, se determinado aparelho ele tem, sei lá, 200 watts de potência, isso significa que o trabalho dele é igual a 200 joules, tá? Então, vamos adiante. O valor da energia consumida por equipamento pode ser obtido a partir da multiplicação da potência pelo tempo que o equipamento ficou ligado. Então, olha só, como eu descubro o consumo desse meu material, né? Desse meu objeto, desse meu aparelho eletrônico. Então, eu vou ter aqui, o consumo vai ser essa minha energia em watts, tá? A potência desse meu, tô falando material toda hora, mas desse meu eletrônico, multiplicada pelo tempo, tá? Então, eu já coloquei essa anotação aqui pra gente, essa anotação, né? De que 1 watt é igual a 1 joule. Então, vamos adiante. Eu não queria falar disso agora não, mas vamos falar, né? Já que eu coloquei na sequência, enfim, fica meio... Vamos lá. O que seria efeito Joule, gente? Já que estamos falando sobre Joule é trabalho, efeito Joule vai ser a conversão, basicamente a medida de conversão de energia elétrica em energia térmica, tá? Então, isso acontece, por exemplo, quando... Lembra que a gente estudou sobre chuveiro e tudo mais, sobre resistência do chuveiro? É isso que acontece no chuveiro, efeito Joule, tá? Utilidade do efeito Joule. Então, é possível converter energia elétrica em calor, como fazemos em... Desculpa ter que arrastar minha telinha aqui, porque senão eu não enxergo. Chuveiros, panelas elétricas, aquelas panelas de arroz, enfim, panelas de pressão elétrica, churrasqueira elétrica, que, enfim, na minha casa eu fui tentar ligar isso e a fase não aguentou e faltou luz geral na minha casa, né? No caso, desarmou todos os disjuntores, ferro de passar roupa e por aí vai, tá? Então, assim, principalmente quem mora em casas muito antigas, como eu, por exemplo, a casa que eu moro já deve ter, sei lá, uns 70 anos, né? Ela não tá caindo aos pedaços, mas é uma casa com uma fiação antiga, não. Mas, enfim, quando você acaba ligando equipamentos que têm uma potência muito alta, você pode gerar uma sobrecarga energética e aí falta luz, né? Os disjuntores desligam, a gente já estudou que os disjuntores, eles protegem, né? Eles controlam determinada passagem de uma corrente elétrica, então se essa corrente for muito mais alta, ou seja, o meu chuveiro, ele puxa 10 amperes, estou dando um exemplo, tá? E aí a minha irmã vai fazer uma prancha no cabelo. E aí, sei lá, a prancha de cabelo, ela também demanda uma amperagem muito alta. Isso gera uma sobrecarga no meu quadro, né, nos meus disjuntores, e aí eles desarmam antes que aconteça, né, um derretimento desses fios condutores, ok? Então, vamos lá. Tem um experimento que dá pra gente fazer sobre efeitos de Joule, tá? Mas se vocês forem fazer isso em casa, por favor, tenha uma pessoa adulta, uma pessoa madura perto de vocês, tá? Para que vocês não façam besteira, tá? Eu também não tô instigando que vocês façam isso. Muitos de vocês acredito que nem tenham baterias, né? Porque isso, enfim, a gente usa, praticamente nenhum equipamento mais usa bateria, né? Muito difícil de encontrar. Mas tem como a gente fazer uma espécie de circuito elétrico, né? Lembra que eu falei para vocês que pilhas e baterias têm polos positivos e negativos? E aí, nesse circuitozinho, perdão, você pode colocar um bombril, uma palha de aço no meio. E aí o que vai acontecer? Aquilo gera uma corrente, né? Quando você liga aquilo ali, aquilo gera uma liga, entre aspas, né? Quando você conecta aquilo tudo, polo positivo com negativo, você gera uma corrente. E aí você vê o efeito de Joule acontecendo, porque você tem a passagem de elétrons pelo bombril, e aí esse bombril acaba superaquecendo. Quando ele superaquece, chega num ponto que ele simplesmente fica incandescente, ou seja, ele começa a pegar fogo. Por isso, não façam isso sozinhos, tá? Porque senão vocês vão falar, meu Deus, a professora mandou tacar fogo na casa, pegar uma bateria e tacar fogo no bombril. Não é isso, tá? Muito cuidado manipular bombril também, que pega fogo facilmente não, né? Mas pega fogo e pode ser bem perigoso. Então,
cuidado, se vocês quiserem fazer isso, pesquisem melhor na internet, fotos, passo a passo, pede um irmão mais velho, alguém responsável, tá? Para fazer esse tipo de experimento. Então, isso seria efeito Diablo. Vamos seguir. Então, como vamos calcular consumo de energia, tá? A gente já calculou. Desculpa. Então, vamos lá. Consumo de energia. Eu simplesmente abri o Mercado Livre, a página do Mercado Livre, né? Para quem não conhece, uma página na internet que você compra qualquer coisa, tá? Então, se eu quiser agora pesquisar no Mercado Livre um boneco do Chuck, eu consigo achar no Mercado Livre. Mas eu fui mais humilde e pesquisei um chuveiro elétrico. Então, esse meu chuveiro, que é uma marca até bem conhecida da gente, né? Ele vai ter uma potência de 3.200 watts, tá? Que seria a mesma coisa que, como a gente já descobriu que watts e joule é uma proporção de 1 para 1, é a mesma coisa que 3.200 joules, tá? Então, ok, eu apaguei aqui forma de parcelamento porque pra gente não é importante agora. Então, vamos seguir. Vamos fazer cálculos. Então, vamos lá. A potência do meu chuveiro é 3.200 watts. Vamos supor que na tua família tenha, sei lá, 4 pessoas. E cada uma dessas pessoas tome 30 minutos de banho. Isso vai dar por dia, e um banho só por dia, tá? Então, vamos fingir que as pessoas tomam um banho por dia, para ficar o nosso cálculo ficar mais difícil, mais tranquilo, desculpa. Então, isso dá no total 2 horas de uso desse chuveiro elétrico por dia, correto? Show de bola. Então, como é esse cálculo que a gente vai fazer sobre consumo de energia? A gente viu que energia é igual a potência vezes o tempo. Então, a energia é igual a 3.200 watts vezes 2 horas, que é o tempo que esse chuveiro fica ligado por dia. Isabela, de onde você tirou essas 2 horas? Não sei, da minha cabeça. Então, supondo que morem 4 pessoas na sua casa, ou 2 pessoas e cada uma dessas pessoas tome 1 hora de banho por dia, a gente vai ter o uso desse chuveiro. Eu ia falar eletrodoméstico, mas eu não sei se cabe. Eu acho que cabe para chuveiro, enfim. Por 2 horas durante o dia, ok? Então, 3.200 watts multiplicado por 2 horas, a gente vai ter esse consumo igual a 6.400 watts hora, tá? Então, a resposta é watts hora. Por isso que a gente bota o WH, tá? Ok. E aí, vocês provavelmente, se um dia vocês tiveram curiosidade de pegar contas de luz ou até mesmo as notícias, elas falam muito sobre kilowatts, não se fala em watts. Então, quilo está relacionado a 1.000. Então, 1 quilo são quantas gramas, gente? Fala aí para mim. São 1.000 gramas, certo? Então, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Beleza. Então, olha, se eu tenho 6.400 watts e eu dividir isso aqui por 1.000, o que eu tenho? 6,4 kilowatts. Esse K seria a mesma coisa que eu ter 1.000 ali escondido, tá, gente? É o que a gente chama de notação científica. Não sei se vocês já estudaram dessa maneira, né, como notação científica, mas a letra K significa uma abreviação de 1.000. Então, ao invés da gente falar, eu quero 1.000 gramas de carne, eu quero 1.000 gramas de, sei lá, arroz, você fala, eu quero 1 quilo de arroz, tá? Quilo, essa letrinha K está relacionada a 1.000. Show? Seguindo. Então, olha, nosso consumo tá aqui como 6,4 quilowatts hora. Nossa, Isabela, que pouquinho é, amor, mas a gente está contabilizando só o chuveiro. Imagina as outras 250 mil coisas que a gente tem em casa, tá? Então, eu peguei na internet rapidamente quanto que estaria o quilowatt hora, o valor, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu encontrei assim em 2008. Eu confesso que eu não pesquisei de forma muito extensiva, tá? Mas eu achei esse valor do quilowatt hora no Rio, em 2008. É claro que não é um valor fixo, então, dependendo da bandeira que a gente estiver vivendo, ou seja, um momento que vai depender da quantidade de chuvas, o nível d'água das hidrelétricas, aquela questão que eu falei para vocês, quando a gente liga as termoelétricas, a energia elétrica fica mais cara. Então, vamos pegar esse número aqui só como base para a gente ter uma noção. Então, a gente pegou 0,626 reais, tá? Então, a gente pega esses 6.000, a gente pega esses 6,4 quilowatts hora e multiplica por 0,62. O que a gente tem? Aproximadamente, tá? Eu aproximei que não dá esse número redondinho.
R$ 4 por dia toda vez que você utiliza o chuveiro, né? Então, no caso, ao longo de 30 dias, se você toma as mesmas 2 horas de banho por dia, você tem um gasto de R$ 4 por dia. Isso é muita coisa, gente. Muita, 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 muita coisa. Isso é absurdo. Então, se a gente pensa, por exemplo, ao longo de 30 dias, é só a gente pegar esse número e multiplicar por 30. 4 vezes 30 que dá 120. Então, a sua conta de luz, se você faz esse uso aqui, se você toma banho 2 horas por dia, sua conta de luz, R$ 120 é só chuveiro elétrico. Então, isso é muita coisa, gente. Então, é interessante para a gente pensar assim, começar a repensar os nossos gastos, né? A gente às vezes não tem noção que, caraca, chuveiro elétrico gasta muita energia, absurdo. Então, vamos seguir. Outro exemplo aqui também no Mercado Livre, que eu peguei uma lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada de LED, tá? Ultimamente a gente tem usado bastante LED nas lâmpadas de casa, porque eles acabam tendo uma durabilidade maior e acabam economizando bem mais energia, porque a potência deles é bem baixinha. Então aqui, ó, ele tem 12 watts, essa lâmpada aqui. Então vamos lá. Potência da lâmpada, 12 watts. Vamos supor que a gente fique com a lâmpada ligada por volta de 8 horas por dia, tá? Então, eu vou fazer um cálculo aqui. Cálculo de consumo de energia igual a consumo igual a 12, que é o 12 watts, né, a potência da minha lâmpada, vezes o número de horas que ela fica ligada por dia. Então, eu multiplico isso aqui e eu tenho o valor de 96, tá? 96 watts hora. E aí, se eu quiser transformar isso aqui para kilowatts, o que eu faço? Pego 96 e divido por 1000. Então, eu tenho 0,096 kilowatts hora, tá? Então, ó, como que eu descubro o gasto dessa minha lâmpada por dia? Eu pego esse número e multiplico por 0,626. Então, olha, 0,096, que é o que eu tenho aqui em consumo de energia, vezes esse valor, né, que é o valor do quilowatt-hora, eu tenho um consumo de apenas 0,06 centavos por dia. Então, assim, é uma lâmpada bem econômica, assim, uma recomendação de que a gente troque todas as lâmpadas, se elas ainda não são LED, por lâmpadas de LED, porque elas são muito, muito, muito econômicas e vale super a pena, tá? Ao longo de 30 dias isso dá um valor bem baixinho, então, assim, ajuda a gente bastante. Então, olha, por que, Isabela, a gente estava falando sobre o consumo de energia, agora do nada brotou uma Coca-Cola, tá? Por quê? Porque eu queria falar para vocês sobre que o efeito Joule, ele também pode rolar em alimentos, ponto, né? Enfim, em produtos que nós consumimos, não só eletricidade. Então, olha, o valor energético de uma lata de Coca, que é essa de 350 ml, ela é por volta de 149 quilocalorias, tá? Então, a gente consegue fazer uma proporção da seguinte maneira. Uma quilocaloria é igual a 4,19 quilojoules, tá? Então, quilo, tá certinho. Mesma coisa que multiplicar isso aqui por 1000 calorias, e isso aqui fica por volta de 419, quilocalorias. É isso? 1, 2, 3. Enfim, peraí. 1, 2, 3. Fica por 4.000. Nossa, Isabel, tá lerda, hein? Fica 4.190 calorias. Jesus! Calorias não, joules. Não está saindo de jeito nenhum, não vou esquecer isso aqui, não vou falar porque não tá dando, não tô conseguindo falar. Então, olha, tá certinho, né? Os dois estão em quilo, então dá para fazer a proporção. Então, como que eu calculo quantos joules de energia essa Coca-Cola pode me fornecer? Então, ó, 149 quilocalorias vezes 4,19 quilojoules, eu tenho 624,31 quilojoules, tá? É isso de energia que essa lata de Coca-Cola pode me dar. Ah, Isabela, mas eu não sou um eletrodoméstico, então como isso funciona? Como isso funciona, gente? Nós falamos sobre energia potencial, sobre energia química e por aí vai. Então, a gente usa essa energia dos alimentos para gerar trabalho, para gerar energia mecânica, para a gente se movimentar, para a gente produzir calor, né? Porque para a gente controlar a nossa temperatura. Então, ó, igual
o GIF que eu coloquei aqui para vocês, essa energia ela é utilizada, uma energia química, né, que provém dos nossos alimentos, que vai ser convertida em outra coisa, tá? Então, a mesma coisa que a gente viu sobre o efeito Joule, por exemplo, né, que é a conversão da elétrica em energia térmica, a gente está vendo acontecer aqui com a gente, tá? Mas através dos nossos alimentos. Então, vamos. Concentra-se, igual a Lisa está falando. Eficiência energética e o selo Procel. Então, provavelmente você já deve ter visto esse selo, principalmente equipamentos que foram recentemente comprados, né, na sua residência. Então, esse selo ele traz uma recomendação, né? Na verdade, ele informa o consumidor se esse aparelho ele tem um bom, ele é capaz de consumir menos energia. Então, assim, existem alguns aparelhos como ar-condicionados e por aí vai, que eles acabam tendo um consumo muito alto. Então, quanto mais próximo do A, quer dizer que mais econômico ele é. E quanto mais próximo do E ou do vermelhinho, menos econômico ele vai ser. Tudo bem? Então, ele tem a indicação do consumo de energia em quilowatts mês, então você nem precisa fazer a conta, eu quero comprar um ar-condicionado novo, mas eu quero saber quantos quilowatts por mês ele consome. Então, a indicação já vai estar certinha aqui, tá? Enfim, essa etiqueta ela é produzida pelo Inmetro, tá? E ela recentemente que foi consolidada, né, em todos os aparelhos que estão à venda. Então, antigamente isso não era produzido, não era colado nos eletrônicos, mas agora a gente tem essa etiquetinha em basicamente todos os eletrônicos. Então, te ajuda a escolher, por exemplo, um chuveiro que seja mais econômico ou não, um ar-condicionado mais econômico, um micro-ondas mais econômico. Então, ele vai te fornecer condições de você poder optar por, no futuro, ter uma conta de luz mais agradável ao seu bolso, né? Então, vamos seguir. Cara, eu coloquei essa imagem porque é bem legal, assim, tipo... Eu não sei se vocês antigamente lembram, né, ou pegaram essa época de lâmpada incandescente, que é uma lâmpada com uma luz amarelada. E essa lâmpada amarelada, se você chegasse próximo, você sente o calor dela, né? Porque é uma lâmpada muito quente, o que a gente chama de lâmpadas quentes, né? Essa lâmpada ela tem uma potência muito alta, então ela tem 60 watts de potência, tá? Ela era uma lâmpada bem baratinha, cerca de R$2, mas você acaba gerando por ela ter uma potência muito alta, um custo energético muito alto também. Ou seja, quer dizer que para ela iluminar, ela precisa de muita potência, de muito trabalho, de puxar muita energia, digamos assim. Então, por isso que ela tem um watt, né, uma potência tão alta, porque para ela iluminar, ela precisa puxar, entre aspas, muito trabalho, ela precisa realizar muito esforço, basicamente esforço, tá? Então, depois a gente substitui essas lâmpadas por lâmpadas fluorescentes, são mais comuns, né, da gente ver. Ela tem um custo um pouco mais caro do que a incandescente, mas isso já significativamente impacta de forma positiva na conta de luz, né? Já tem uma redução muito boa na conta de luz. E por fim, o ideal, né, o melhor dos mundos é a lâmpada de LED, que tem uma duração absurda de 50 mil horas, né, de meia-vida, né, de durabilidade. Ela tem apenas 7 watts, ou seja, ela quase não puxa potência elétrica, ela quase não puxa carga elétrica. Então, assim, você consegue ter uma redução muito significativa na conta de luz. Foi com essa lâmpada de LED que a gente fez o cálculo, gente. E a gente obteve aqueles R$4, se não me engano. Não, minto, bem menos. A gente obteve esse valor, R$4 acho que foi do chuveiro. Esse valor bem baixinho de centavos com o uso dessa lâmpadazinha de LED. Beleza, gente? Então, recapitulando. Agora a gente sabe o que é energia e a sua unidade de medida. Vamos pensar em alguns pontos importantes. Então, olha, o consumo de energia depende de 2 fatores. O tempo que o circuito fica ligado, o circuito fica fechado, que no caso ele quis dizer de tipo, se não tivesse um interruptor, você liga o circuito, então ele fecha, ou seja, você liga como se fossem os fios, né? Então esse circuito funciona. Ou seja, quanto mais tempo esse circuito tá ligado, mais ele consome energia elétrica, ou seja, aquela ideia do chuveiro. Quanto mais tempo eu demoro no banho, mais energia elétrica ele gasta, tá? Então, outro fator é a potência, pois quanto maior a potência demandada pelo equipamento, maior será o consumo de energia elétrica. Então, por isso que a gente tem preferências por lâmpadas que têm uma menor potência,
No entanto, elas conseguem entregar o mesmo resultado que outras lâmpadas mais antigas, né? Como as lâmpadas quentes, que a gente chama, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido esse módulo e até o próximo. Fiquem bem, se cuidem nessa quarentena, lavem as mãos, tá? Evitem sair de casa, se possível. E qualquer coisa, procure a gente, tá? Grande beijo, tchau!